Bom dia, hoje é dia 27 de abril, faço cabeçalho com capricho, coloque o nome da escola, a data de hoje, faço o antecessor e o sucessor do número 117, antecessor 116, sucessor 118. Façam o ábaco representando uma centena, uma dezena e 7 unidades. Escrevam o número por extenso, 117. Representem na forma romana um C, um X, um V e dois Is. E 117 na forma ordinal, 117º. Lembrando que hoje vocês têm aula de inglês. Pulem uma linha e copiem o exercício. Faça as multiplicações. Então é só multiplicar. Vocês vão olhar na tabuada. Não esqueçam de estudar a tabuada também. 2 vezes 3, 3 vezes 4, 4 vezes 5, 5 vezes 6, 6 vezes 7 e 7 vezes 8. Quando for copiar, lembre de deixar um espacinho para responder. Por isso que eu deixei essa distância. Pode ser aqui no meio e na metade, só não faça grudado. Leia e interprete o gráfico de colunas. Vocês já conhecem gráficos. Esse é um gráfico de coluna. Então, todo gráfico precisa ter o título e a relação do que se trata. Então, vai vir os nomes do que se refere e os valores. Esse espaço entre as linhas é a escala de quanto vale esse espacinho. Geralmente também costuma vir com legenda, nesse caso não tem. Então, o título: usuários do mês, usuários mensais, que usam todo mês. Nós temos aqui 500 milhões, 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 2 bilhões. Os nomes: temos o Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Pinterest e Snapchat. São tudo redes sociais. Cada cor representa uma rede social e temos os valores dos usuários mensais. Então, nós temos o Facebook com 2 bilhões 230 milhões, o YouTube com 1 milhão 900, 1 bilhão e 900 milhões, o WhatsApp com 1 bilhão e 500 milhões. Então, lembrando que vocês podem olhar aqui, apenas tem 3 números, 2 números. Só que quando representamos esses números na classes e ordens, que é no quadro de valor posicional, tem que prestar bastante atenção, porque eles ocupam um lugar importante na tabela. Porque, por exemplo, se vocês colocarem 2 bilhões 230 milhões, colocar esse número aqui nessas casinhas, aqui é a casa da unidade simples. Então não vai valer 2 bilhões, vai valer apenas 223. Então, quando for colocar qualquer número no quadro de valor posicional, tem que olhar a ordem que ele está e a classe que ele se encontra. E depois, o que faltar para cá, do lado direito,
vai ser completado com zero. Então, eu tenho 2,23, que seriam 2 bilhões 230 milhões. Como aqui eu não tenho valor nenhum, eu completo com zero. Então, o valor fica dessa forma. Depois eu tenho 1 bilhão 900 milhões. Ó, eu tenho só 1,9, mas tem escrito aqui bilhões. Então, se eu estou na casa dos bilhões, eu tenho que colocar o 1 aqui, o 9 na casa dos milhões e completar com zero. Então, na hora de ler, vai ficar 1 bilhão 900 milhões. Então, isso é só para vocês lembrarem como usa o quadro de valor posicional, que nós temos as unidades simples, unidade, dezena, centena, classe das milhares, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, classe dos milhões, unidade de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão. Temos também a classe dos bilhões, unidades de bilhão, dezenas de bilhão, centenas de bilhão. Leia e interprete o gráfico de colunas. Então, é o mesmo gráfico, aquele outro, só fiz para vocês entenderem como funciona. Então, temos os valores de usuários e temos nomes das redes sociais e os valores de cada um. Esse 2012 aqui seria alguma coisa referente a ano, apesar de que a fonte é do ano 2018. Letra A. O gráfico que você leu apresenta dados de uma pesquisa sobre o quê? Então, se vocês olharem aqui embaixo e pelo título, vocês vão saber que ele faz a representação das redes sociais usadas mensalmente. Quais redes sociais aparecem no gráfico? Quando forem copiar, lembrem que nome próprio é com letra maiúscula. Caprichem na letra e de preferência copiem com letra de forma, para não ter erro nesses nomes, por se tratarem de nomes estrangeiros. Letra C. Coloque na tabela abaixo o nome de 3 redes mais utilizadas e a quantidade de usuários correspondente a cada uma delas. Então, vocês vão colocar o nome das redes sociais mais usadas: Facebook, YouTube e WhatsApp, e a quantidade de usuários que elas possuem. Então, não esqueçam de colocar o valor e o nome também. Então, no Facebook é 2,23 bilhões. Então, tem que colocar o bilhões. YouTube, 1,9 bilhões. WhatsApp, 1,5 bilhão. Então, não pode esquecer de colocar o nome da classe. Letra D. Observe o exemplo abaixo e faça o mesmo com os outros números do gráfico. Então, ó, para ficar mais fácil, lembrando, ó, classe dos bilhões, classe dos milhões, classe dos milhares e classe das unidades simples. Quando for escrever o número, tem que caprichar muito no número para não errar na quantidade. Então, tome como referência o primeiro número
que vai ser 2.230.000.000. Prestem bastante atenção, ó. Classe dos milhares não tem nada, é classe das unidades simples também não tem nada. Então, nós temos aqui, ó, 6 zeros. Então, tem que pôr a mesma quantidade. E depois vai escrever por extenso. 2.230.000.000. Daí o próximo número. Eu tenho 1.900.000.000. Então, eu tenho 1.900.000.000. Como o nome aqui tá bilhão, você vai começar do bilhão. O que não tem nada, vocês completam com zero. Então, é só colocar número embaixo de número. E depois façam o nome por extenso. 1.900.000.000. Coloquem o número mesmo e o nome. 1.900.000.000. 1.500.000.000. Então, vai ser 1.500.000.000. 1.600.000.000. E prestem bastante atenção na casinha, na classe. Se está falando 600 milhões, você não vai começar daqui da classe do bilhão. Vai começar da classe dos milhões. 250 milhões, 188 milhões. Primeiro representa a forma numérica e depois escreve por extenso. Coloca o número e a classe que ele ocupa. Letra E. Quantas pessoas estão conectadas às redes sociais de acordo com essa pesquisa? Faça o cálculo no espaço abaixo. Então, vocês vão ter que colocar todos esses valores e somar. Por isso que tem que colocar certinho, número embaixo de número. Se vocês colocarem um número desses na posição errada, a conta vai sair errada e vai ter que fazer tudo de novo. Então, quando for ver isso, pause o vídeo e copia igualzinho, para não ter erro. Leia um texto muito interessante sobre o censo marinho. Mergulho profundo. Em 10 anos de pesquisa, o censo marinho revelou o desconhecido. Nos últimos 10 anos, os cientistas de vários cantos mergulharam fundo nos oceanos. Tudo isso para responder a uma pergunta: quais vidas existem nas águas? O resultado dessa pesquisa, chamada de Censo da Vida Marinha, foi anunciado nesse mês. Pesquisadores do Brasil embarcaram no estudo. Os cientistas entraram num mundo pouco conhecido. Descobrimos novas espécies, mesmo em grupos de animais conhecidos, como peixes, moluscos e crustáceos, diz Diego Rodrigues, da Universidade de Mar del Plata, Argentina. Entre eles, destaca-se um camarão, o Neophila neocaledonica, desaparecido da Terra há 50 milhões de anos. Mas falta muito para se descobrir. Os cientistas acham que há pelo menos 1 milhão de tipos de vida marinha, ou seja, mergulhos mais profundos ainda estão por vir. Mar de números. Então, essas são as relações dos números que apareceram no texto. São 10 anos de pesquisas
2.700 cientistas, 540 expedições, 900 dias no mar, 250 espécies mapeadas, 1.200 novas espécies encontradas, 5.000 espécies para estudar. O que vocês vão fazer nessa parte? Vão colocar do número 1 até o número 7 e colocar em ordem crescente os números que aparecem nessa parte aqui. Então, do menor para o maior. Então, por exemplo, qual que é o menor número que tem aqui? Só pelo número. Igual, por exemplo, aqui nos 10 anos. Cada ano vale 365 dias. Mas não é para fazer conta. É só pegar o número menor e colocar aqui na sequência. Então, o primeiro menor daqui, 10. Depois o segundo, maior que 10, 250. Maior que 250, 540. Maior que 540, 900. Maior que 900, 1.200. Maior que 1.200, 2.700. Maior que 2.700, 5.000. Então, vocês coloquem do menor para o maior. Ineditismo. Pela primeira vez, os cientistas brasileiros conseguiram realizar a coleta a 10.000 metros de profundidade. Os brasileiros usaram um robô mergulhador para fazer imagens do fundo do mar. Então, realmente, o fundo do mar é bem bonito, né? Meia volta vamos dar. Os cientistas ficaram 10 anos fazendo pesquisas. Isso significa que ficaram 10 anos. São quantos meses? Sabemos que um ano tem 12 meses. Então, se ficaram 10 anos, é só pegar 12 meses e multiplicar por 10. 10 anos são quantos dias? Sabemos que um ano tem 365 dias. Então, é só multiplicar por 10 também que nós vamos chegar na quantia de dias. E 10 anos são quantas semanas? É só pegar o resultado de quantos dias deram. Sabemos que uma semana tem 7 dias. Então, é só dividir 3.650 por 7. Não vai dar um resultado exato, mas vocês vão anotar só a primeira parte do número. Vocês podem reparar que eu coloquei o zero do 10 fora da reta da conta. Por que eu fiz isso? Porque na multiplicação, quando nós temos zero, nós podemos fazer de um jeito mais rápido e fácil. Todo número vezes o zero é zero mesmo. Se eu colocasse esse zero embaixo do 2, eu teria que fazer 0 vezes 2 e 0 vezes 1, que daria zero mesmo. Quando eu coloco zero fora da conta, o que eu tenho que fazer com ele? Eu só abaixo ele. Então, eu abaixo o zero e multiplico só o número 1.
1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Tá pronta a conta. No outro, a mesma coisa. Eu abaixo 0 e depois eu multiplico. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Toda vez que tiver o 0 na conta, eu posso fazer isso. Desse jeito aqui. E depois vocês podem usar a calculadora, façam a divisão de 3.650 por 7. Dos 3.650 dias que passaram fazendo pesquisas, em 900 deles os cientistas ficaram no mar. Quantos dias não ficaram no mar? Então, se de 3.650 eles estavam fazendo pesquisa, 900 eles ficaram no mar. Então, o que que faz? Pega 3.650 e tira 900. Lembrando que, quando o número da conta for menor, você vai ter que fazer um empréstimo. Então, eu tenho 0, não devo nada, fico com quanto? Eu tenho 5, não devo nada, fico com quanto? Eu tenho só 6, mas eu devo 9, tem como eu pagar? Não tem. Então, eu tenho que emprestar do vizinho. Tentem fazer a conta, se não conseguir, depois me pergunte. Pense comigo. Um dia tem 24 horas. 10 dias, 240 horas. 100 dias, 2.400 horas. E 900 dias vão ter quantas horas? Lembra o que eu falei? Na multiplicação, quando eu tenho 0, eu posso colocar o 0 fora da conta e depois multiplicar só o número que eu preciso. Então, esses 2 zeros eu só abaixo e multiplico o outro. 9 vezes 4, 36. Deixo 6, subo 3. 9 vezes 2, 18. Mais o 3 que subiu, eu somo e coloco o resultado. Quantos meses correspondem a 900 dias? Lembrando que um ano são quantos meses? São 12 meses. E nesses 12 meses nós temos o quê? Um ano, nós temos 365 dias. Se eu quero saber de 2 anos, é só eu somar 2 vezes o valor que eu tenho em um ano. Então é só eu pegar 365 dias mais 365 dias. Se eu quero saber o valor de 3 anos, é só eu somar 3 vezes o mesmo número, que é um ano mais um ano mais um ano. Como os números são repetidos, eu posso fazer também a multiplicação. 365 dias vezes 2. Eu vou saber o total de quantos dias eu tenho em 2 anos. E para 3 anos, é só pegar 365 dias e multiplicar por 3. Então, qualquer das contas que fizer, chega no resultado. Como você faria para calcular quantos meses há em 900 dias? Então, o que nós precisamos saber? Que um ano é igual a 12 meses.
Se eu quero saber quantos meses eu tenho em 900 dias, eu pego 900 e divido por 12. Podem usar a calculadora para fazer essa. Vocês vão chegar no total de meses. Quantas dezenas há nos números abaixo? Isso é fácil de vocês acharem. Só que quando for fazer esse risco que eu fiz, toma cuidado que no livro de vocês não está na mesma reta. Então lembra que o primeiro número é a unidade, então todos esses números aqui desse lado é a unidade. E o segundo número é a dezena. Então, no número 24, eu tenho 2 dezenas e 4 unidades. Só que eu quero saber o que dessa parte? Quantas dezenas tem um número? Então, se vocês fizerem esse tracinho aqui, separando a dezena da unidade, você já chega no resultado. Então, o número 24 tem 2 dezenas. O número 10 tem uma dezena. O número 100 tem 10 dezenas. E assim por diante. É só vocês olharem o número que sobra para o lado esquerdo do risco e vocês têm um total de dezenas. No 900 eu vou ter 90 dezenas. Depois vocês vão ver o número 365, ver o que está para o lado esquerdo do risco. 2400, ver o que está para o lado de cá. 48, mesma coisa. E no número 1200, veja o que está para o lado de cá. Então, toda vez que for fazer quantas dezenas, é só colocar dezena e unidade e fazer um risco separando. Se eu estivesse perguntando centena, teria a casinha da centena aqui. Eu passaria o risco aqui na centena. Milhar, mesma coisa. Não esqueçam de escrever a palavra dezena ou dezenas. Escreva o número por extenso. Então, vocês vão pôr o nome do número. 2700, 540, 900, 1200, 5000. Qual dos números do exercício anterior tem 500 dezenas? Para eu saber quantos são 500 dezenas, o que eu faço? É só eu pegar 500 e multiplicar por 10. O número que tem 7 centenas é... Vocês vão olhar o número e ver qual deles tem 7 centenas, que está representando direto 7 centenas. Tem número que tem mais que 7 centenas. Número 9. Calcule quantos dias de vida, aproximadamente, tem esses animais marinhos. Então, lembrando que um ano é igual a 365 dias. Então, se o tubarão tem 20 anos, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou pegar 365
e multiplicar por 20. Daí vou chegar no total de dia aproximado do tubarão. Da orca, a mesma coisa. Eu vou pegar 365 dias e multiplicar por 29. Golfinho, a mesma coisa. Pego 365 dias e multiplico por 55 anos. E o peixe-espada, mesma coisa. Pego 365 dias e multiplico por 3. Façam a conta com bastante atenção, porque depois vocês vão usar os números que deram aqui para fazer a ordem crescente do exercício 10. Então, ordem crescente, do menor para o maior. Então, façam certinho a conta do exercício anterior. Depois tiver os resultados, vocês vão colocar aqui embaixo em ordem crescente. Então, leiam com atenção, façam com atenção. E se tiver dúvidas, é só perguntar. Então, mãos à obra.